Olá, caminhante, eu estou Janaína Mara. Primeiramente, quero desejar um feliz setembro para todo mundo, né? Um mês primaveril, que esse mês a gente possa resgatar aqueles velhos sonhos empoeirados, aqueles velhos projetos engavetados, né? Que a gente possa abrir espaço para o novo florescer, né? De dentro para fora. E no vídeo de hoje, né? Eu quero trazer algumas percepções, algumas experiências que eu andei tendo, né? Continuo tocando a minha quinta onda, atrelada agora a novas ferramentas, né, como a FT que eu aderi, e eu vim compartilhar com vocês alguns acontecimentos, então vem comigo. Primeiramente, eu quero dizer que eu retornei ao nome antigo do canal, né? Eu retomei ao Caminhante Buscador, porque eu acordei com download novo, novinho em folha, não sei para onde eu fui, no astral, não sei para onde me levaram, mas eu acordei com uma voz que falava assim: todas as respostas que você encontrou foi porque você buscou antes, né? Então, sim, você acha, você é uma achadora, mas você só achou buscando. Nossa, até me arrepio de lembrar disso, né? E aí eu falei, caramba, é mesmo, né? Caminhante buscador, não quero colocar o nome do canal de novo como era antes, né? Só que aí com isso, gente, olha só, com isso, né, de retomar, uma coisa que parece tão banal, vem tantos aprendizados, né, com uma coisa só. Aí já começaram a vir, comecei a escutar vários julgamentos, né, daqueles diálogos internos negativos e depreciativos que a gente tem com a gente mesmo, né? Nossa, mas o que os outros vão pensar de você? Nossa, mas vão achar que você é indecisa, né, que você não sabe o que quer, você vai e volta, né, você fala uma coisa, depois fala a outra, né? E aí nossa, me dei conta de quantas vezes a gente faz isso na nossa vida em vários momentos, né? Seja em várias ocasiões, vários momentos, né? A gente paralisa, né? Por causa do medo dos julgamentos dos outros, o que os outros vão pensar agora por eu escolher um caminho diferente daquele que eu falei que eu queria ir, né? Do que aquele caminho que eu estava defendendo, né? Então a gente fica com esse medo dos julgamentos, né? A gente defende algumas bandeiras às vezes na nossa vida, né? E não quer mudar de caminho, de rota por medo do que os outros vão pensar, né? E eu falo por mim mesma, né? Por exemplo, quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, né? Eu era do rock and roll, né, toda roqueirona, tinha uma banda de rock, tocava bateria com uns 15 anos, então eu andava num estilo assim, sabe, bem rock and roll, escutava um determinado tipo de música, né, então andava ali com um grupinho, com pessoas, né, que também escutavam aquelas mesmas músicas, então, né, a gente conversava sobre aquelas músicas e tudo, só que chegou um momento que eu não me identificava mais, né, já não queria mais escutar aquelas músicas, já não fazia sentido, já não queria mais andar daquele jeito e tudo, só que eu lembro que nessa transição eu fiquei muito assim, nossa, o que os outros vão pensar de mim, né? E agora, né? Que eu vou conversar com essas pessoas, né? Que eles vão pensar de mim, né? E um outro momento também que eu senti isso foi quando, por exemplo, eu fui 2 anos vegana, né? Fiquei 2 anos vegana, não consumia nada de origem animal. E aí com as minhas viagens, tudo, até eu chegar na comunidade indígena, aí eu voltei a comer peixe e ovo. E nossa, aí eu fiquei naquela, meu Deus, e agora? O que os outros vão pensar de mim, né? Eu era vegana há 2 anos, eu defendia a bandeira, né, de ser vegana e tudo, e agora eu vou voltar a comer ovo e peixe, o que os outros vão pensar de mim? Nossa, meu Deus do céu, sabe? Então a gente se paralisa, né? Quantas vezes a gente não se paralisa, né, por medo dos julgamentos, de voltar atrás, só que a gente é um ser livre, né, e a expansão de consciência é isso, né, é uma espiral, a gente vai, a gente volta, a gente faz escolhas diferentes, né, não é uma linha reta, né, a gente somos livres e estamos em constante mudança, né, a única certeza que a gente tem é das mudanças que vão acontecer, né, não tem como a gente seguir numa linha reta, né, e endeusar as nossas próprias ideias, os nossos próprios idealismos, né, a gente se apega naquilo e depois fica com medo de mudar. E eu conheço várias pessoas assim, conheço pessoas que estão vivendo a mesma coisa, né, já tipo 50 anos de idade, quase 50 anos a pessoa tem e ainda está vivendo a mesma coisa para afirmar aquela ideia que ela teve, sabe, não posso mudar, né,
porque não, eu disse isso, eu defendi essa bandeira, agora eu não quero abrir mão disso, né? E a gente faz isso, né, em muitos momentos da nossa vida, né? E a outra coisa que eu queria trazer aqui foi uma experiência que eu tive, né, na semana passada, que foi uma experiência muito, muito, muito intensa para mim, onde veio com uma grande catarse, né, de muito, muito choro. Eu chorava de soluçar, parecia que eu ia sufocar, fiquei um tempão chorando, né. Foi porque eu me dei conta, né, de que eu tinha uma crença, né, primeiro eu me dei conta de que eu tinha uma crença muito enraizada dentro de mim, né, que era o medo de que os outros iam roubar o que era meu, né, de que eu não podia ter nada, que todas as conquistas, né, que eu tivesse, todas as felicidades, os outros iam lá e roubar, né, e o medo desse roubo não era só material não, era medo, sabe, que os outros podiam roubar a minha essência, a minha energia, a minha vitalidade, né, ah não, pode fazer macumba e vai roubar a minha energia, sabe, nossa, o outro, né, pode roubar o meu lugar, sabe, vai roubar as minhas conquistas. Era muito medo, né, de que os outros fossem roubar o que era meu, e eu inconscientemente me sabotava, né, não me permitia. E aí, gente, eu fui trabalhar isso, né, com a EFT, e aí eu fui entrando numa memória, né, de quando eu era criança, né, porque a EFT ela é como uma regressão também, né, porque você vai trabalhando, ela vai trazendo as memórias, né, de quando foi criado, de quando foi instalado, né, aquele programa, aquela crença, né, dentro de você. E aí eu trabalhando aquilo, voltei numa memória, né, de quando eu devia ter acho que uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, por aí. E a gente estava na casa do meu tio, né, da minha tia e do meu tio, aí eu tinha 2 primos, né, que eram filhos deles, eles são, acho que um é 2 anos, o outro é 3 anos mais velho que eu, alguma coisa assim. E eu vou contar isso, gente, para vocês terem uma ideia de como funciona, né, de como são instaladas as crenças dentro de nós, né, isso é muito profundo, a gente vai entrar numa camada mais profunda agora, tipo Deep Web. Então tá, aí, né, nesse dia a gente tava lá, e eu, gente, eu amava os Tazos, não sei se vocês são da época dos Tazos, mas eu era uma criança que colecionava Tazos, eu amava Tazos, né? E esse dia nossos pais compraram uns Danones pra gente, né? Que vinham os Tazos, né? E aí eram os Tazos do Cavaleiros dos Zodíacos. E eu amava os Cavaleiros dos Zodíacos. Nossa, gente, eu assistia muito os Cavaleiros dos Zodíacos, amava, né? E aí, nesse dia, eu consegui um Tazo, né? Veio no meu Danone um Tazo, onde tinha uns 12 cavaleiros, né? De ouro. Os 12 Cavaleiros de Ouro do Cavaleiros dos Zodíacos. Nossa, e eu fiquei muito, muito, muito feliz, né? Muito feliz, porque eu tinha achado aquele Tazo, veio no meu Danone. E meus primos, gente, ficaram com os olhão, né? Os olhos gordos no meu tazo, né? Eles queriam aquele tazo. E eles falaram, a gente te dá 3 tazos em troca desse tazo seu aí. E eu falei, não, o tazo é meu, né? Não, o tazo é meu, eu que achei, né? Eu queria aquele tazo. Eu falei, não vou trocar, não quero esses, eu quero o meu tazo, né? E aí fiquei segurando aquilo, né? Porque eu tava com medo deles pegarem, deles roubarem. E aí, gente, aí teve um momento, né, que eu fui tomar banho, e aí não podia levar o tazo, né, comigo para tomar banho. Aí eu peguei e guardei na bolsa da minha mãe, né? Guardei na bolsa da minha mãe, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou guardar aqui na bolsa da minha mãe, porque eles não vão mexer aqui, né? Então tá tudo certo. Aí eu guardei lá e fui tomar banho. Aí depois a gente almoçou, passamos a tarde inteira lá e tudo, eu nem me preocupei mais. Aí quando eu cheguei em casa, gente, abri a bolsa para pegar o tazo. Nossa, eles tinham trocado os tazos. Tinham colocado lá uns 3 tazos lá, que eu já até tinha, era repetido, e levaram embora o meu tazo, ficaram com o meu tazo. Gente, acho que naquele momento foi a primeira vez que eu senti uma descarga elétrica de raiva e ódio pela primeira vez, né, nessa vida aqui. Eu fiquei com tanta raiva que eu peguei aquele tazo e mordi aquele tazo com raiva, né? E aí minha mãe, não sei se ela sentiu, ali viu alguma coisa, né? Ela falou, o que que foi? Eu reprimi, né? Eu falei, não foi nada não, mãe, não foi nada não, né? Não foi nada não. E aquela raiva, aquele ódio, eu nem falei pra ela, nem nada, né? E aí, gente, por que eu tô trazendo isso? Porque naquele momento, gente, se instalou em mim uma crença, né? Uma crença muito forte, que era de que eu não podia ter nada, né? Que os outros iam roubar tudo que eu conquistasse, né? As minhas alegrias,
os outros iam me roubar porque eu não tinha proteção, porque eu estava desprotegida. Então os outros podiam roubar tudo que é meu porque eu não tinha proteção. Então essa crença se instalou muito fortemente em mim. E quando eu fui trabalhar ela, né, com a FT, ela veio com toda essa carga emocional que eu nem sabia, né, eu não fazia ideia de que isso reverberava tão forte ainda dentro de mim. Só que aquilo veio com a carga emocional muito forte, né, porque como eu disse, a FT é como se fosse uma regressão também, você volta ali naquela memória. Então eu via aquela criança ali, né, naquele momento, né, se sentindo desprotegida, se sentindo traída, se sentindo triste, angustiada, com raiva, né, então eu tive que limpar tudo aquilo, né, e veio com muito choro, muita lágrima, porque aquilo também tinha outras coisas, né, ali, outros aspectos naquela memória, né, que era com relação à raiva da minha mãe, ódio da minha mãe, né, que eu tive que trabalhar tudo aquilo, né, colocar para fora aquilo, porque quando a gente dissolve, né, só dissolvendo essas crenças, essas memórias, né, porque as crenças vêm de memórias, né, que foram instaladas. Imagina que toda criança, né, inclusive é um psicólogo que fala isso, eu não lembro agora o nome dele, mas é um psicólogo que fala isso, né, que toda criança é como se fosse um cimento fresco, né, imagina um cimento fresco, você vai lá, coloca o dedo, pisa, né, coloca lá, muita gente vai lá, coloca a marca do sapato, né, vai ficar ali, né, fica ali aquela marca, naquele cimento, quando ele seca, né, quando a gente tá adulto, a gente ainda tá carregando aquela marca dentro da gente, né, e é só limpando, né, essas memórias pesadas, essas memórias com cargas emocionais pesadas, que a gente vai limpando as nossas crenças limitantes. E ao limpar, né, essas memórias, a gente dissolve elas, né, e dissolvendo a gente abre espaço, né, a gente abre espaço para as novas crenças positivas poderem entrar, né, porque não adianta a gente ficar fazendo técnicas, né, para atrair, né, lei da atração, para atrair só um pensamento positivo, pensar positivo para atrair. A coisa, né, que a gente está querendo atrair, ela chega e encontra um muro ali, encontra uma barreira, não consegue entrar porque não tem espaço, porque a gente está ainda carregando aquelas memórias, aquelas crenças dentro de nós, né? Então é muito importante, né, a gente limpar, fazer a limpeza, né, dessas memórias, dessas crenças, né, se dar conta, né, das crenças, né, porque se a gente está vivendo algum ciclo repetitivo na nossa vida, né, algum ciclo de dor, de sofrimento, coisa que a gente não consegue sair mesmo, um ciclo repetitivo é porque com certeza tem uma memória aí, né, que gerou uma crença, né, que gerou um programa, né, que foi instalado um programa que fica rodando aí, né, na sua cabeça, rodando, e esse programa ele precisa ser desativado, né, para ser colocado outro programa no lugar, né, e a gente faz isso como limpando, né, limpando as nossas crenças. Então, a FT, nossa, tem me ajudado demais com isso, né, inclusive eu já comecei a atender, né, fazer atendimento, porque eu vi que é uma ferramenta que realmente funciona, né, e funcionou demais para mim, né, então, a partir disso, né, contando essa experiência, né, para vocês verem, né, como funciona e como funcionam as crenças, né, como as crenças trabalham e se instalam dentro de nós, né, então é muito importante a gente estar atento a tudo isso, independente se seja FT ou se seja outras ferramentas, né, é importante a gente buscar limpar, né, limpar essas crenças e essas memórias. E outra coisa também, né, atrelada a isso, né, que a Matrix coloca muito bem instalada, né, que é um programa muito bem instalado em nós, é com relação à coisa do ser bonzinho, né, nossa, eu sou bonzinho e eu não posso olhar para isso, né, para essa raiva, por exemplo, né, essa raiva que eu tinha da minha mãe, daquele ódio que eu tive dela naquele momento que estava ainda dentro de mim, né, por eu ter confiado nela e ela deixou, né, que pegassem o que era meu. Né? Então, às vezes, a gente também tem uma crença, né, que fala, nossa, mas eu tenho que ser bonzinho, né, e eu sou uma pessoa boa, não amo minha família, não posso sentir isso, eu não posso sentir essa raiva. E a gente faz o quê? Só está enviando aquilo mais para a sombra, né, só continua enviando aquilo para a sombra e aquilo continua crescendo, né, porque a raiva, ela tá ali, né, o ódio que você teve naquele momento, naquela experiência, ela tá ali, né, ela foi instalada ali, e a gente precisa olhar para ela para poder limpar. Só que aí vem a Matrix com todo, né, esse sistema doente, né, que fala, não, a gente tem que ser bonzinho, então eu não posso pensar essas coisas, não posso olhar para isso, para essa raiva, né, e olhar para essa raiva, para
para esse ódio, não quer dizer que a gente, né, vai deixar aquilo, né, incorporar na gente, a gente vai lá brigar, tirar satisfações com a pessoa, não tem nada a ver com isso, né, é apenas olhar, né, saber que ela tá aí, que aquele ódio, que aquela raiva, né, que aquele momento, né, daquele acontecimento gerou, né, tá ali ainda, né, principalmente quando a gente é criança, né, que a gente absorve muito, né, se instala, né, aquilo se instala como o cimento agora, né, que eu falei há pouco, imagine, aquilo se instala na gente e aquilo a gente carrega, aquela criança, ela continua andando com a gente, né, aquela criança que se machucou, que se sentiu traída, né, se sentiu mal amada, desprotegida, né, que sentiu muita raiva e ódio da mãe, né, a gente tá andando com ela, a gente tá andando com ela inconscientemente, né, e às vezes ela fica revoltada, sabe, várias coisas a gente não entende do porquê está acontecendo na nossa vida, porque é o nosso inconsciente que manda, então é muito importante a gente fazer essas limpezas e ir se dando conta, né, dessas memórias, dessas crenças que foram instaladas, né, que estão programadas, rodando em nós, né. E a outra experiência também que eu queria trazer aqui nesse vídeo que eu tive esses dias, é que faz mais ou menos uns 2 meses que eu comecei a sentir um sentimento de medo muito grande. Gente, mas era um medo muito, muito, muito grande mesmo, medo de ser assaltada, medo de perder a vida, medo de, sei lá, de estar andando por aí, sabe, tomar uma bala perdida, tomar uma pedrada, que agora tá uns negócios de pedra no ônibus, sei lá, umas coisas assim, sabe? Aí eu comecei a ficar com muito medo, muito medo, muito medo. E aí, só que eu parei, eu pensei, ué, mas esse medo tá vindo da onde, gente? Que medo é esse, sabe? Eu sempre viajei sozinha, né? Tinha a mente tranquila, sabe? Confiante, né? Por que que eu tô com esse medo agora, esse medo, né? E aí eu tava meditando, né, uma vez, de noite, já era de noite, já tava as luzes apagadas, eu tava sentada à noite na cama meditando sobre isso, né, sobre esse medo que eu tava sentindo, o que que era aquilo. E aí, gente, eu comecei a ver mesmo, era como se eu conseguisse ver uma malha, assim, ó, uma malha energética, né, e aí eu recebi um download, né, de que aquele medo estava vindo daquele consciente coletivo, de que eu estava acessando aquele inconsciente coletivo, eu estava sentindo aquele inconsciente, o que estava pairando naquele inconsciente coletivo. Então, gente, por isso que Jesus falava, né, orai e vigiai, porque é muito importante a gente estar atento, né, àquilo que a gente está sentindo, porque muitas vezes o que a gente sente nem é nosso, né, tá pairando ali, né, porque imagine todas as ideias, os pensamentos, né, que as pessoas têm, elas não vão por nada, né, elas não vão, some que nem fumaça, não, elas param, né, num campo aqui e tá vibrando, é uma vibração, né, uma vibração, todos os pensamentos, né, vira uma vibração e a gente faz parte do todo, né, então a gente tá dentro do inconsciente coletivo, né, e aí eu comecei até a receber aquele download, né, e me dar conta, né, daquele campo de medo, de que várias consciências estavam vibrando naquele medo, né, medo de, sabe, de assalto, de morrer, de morte, vários pensamentos ruins, né, porque imagine várias pessoas consumindo violência, né, esses jornais, né, porque violência, gente, informações de violência, notícias, né, sobre violência são vendáveis, né, elas vendem, geram dinheiro, né, e as pessoas ficam consumindo e ficam replicando aquela violência, falando daquilo, né, como se estivessem hipnotizadas, né, por aquele assunto, né, e aí a mídia, né, vai hipnotizando as pessoas com aquilo, vai vendendo, vai gerando dinheiro e vira um caos total, todo mundo preso, hipnotizado naquele medo, né, e aí, nossa, foi uma experiência muito intensa para mim, né, de me dar conta, né, como estava pairando aquele medo, aquelas consciências toda presa ali naquele medo mesmo de viver a vida, né, que faz a gente querer entrar numa bolha, né, o que é impossível, né, e a gente acaba deixando de viver a vida, né, e lembrando, né, gente, que a gente não deve demonizar nenhum sentimento, né, a gente não deve demonizar, né, a sensação, o medo, nem a raiva, nem o ódio, nem a culpa, né, nem o sentimento a gente deve demonizar, porque muitas vezes, por exemplo, a gente sente o medo,
E a intuição, ela fala também através do medo, né? Nossa, tô sentindo uma coisa estranha, né? Não vou por aqui não, vou por aqui. Nossa, não vou sair hoje não, vou amanhã, vou mudar a passagem, né? A intuição também fala com a gente através, né, de vários sentimentos, inclusive através do medo, mas só que quando é o medo que paralisa a gente, né, que não deixa a gente caminhar, aí tem alguma coisa errada, né? Aí a gente precisa olhar para aquilo, né? E era um medo que eu estava sentindo, assim, um medo de que eu não queria nem sair na rua, sabe? Não queria só ficar em casa, sabe? Aquele medo que estava assim me amarrando, sabe? E queria ficar numa bolha, o que é impossível, né? Deixar de viver a vida, sabe? Então é muito importante a gente estar atento a isso, né? Aos nossos sentimentos, porque às vezes nem é nosso, né? Eu não sei onde vocês estão agora, eu estou em São Paulo, né, na capital, e eu senti essa energia, né, muito forte, pelo menos aqui, né, nesse ambiente de medo, né, de várias consciências vibrando nesse medo, consumindo violência, replicando, né, aquilo. Imagina, outro dia eu estava no ponto de ônibus, aí chega uma pessoa, nossa, você viu o que aconteceu, né, não sei o que, sabe? Aí você vai ali, a pessoa fala, nossa, ai, mataram não sei quem ali, nossa, cuidado, não sei o que, vai ficar andando por aí sozinha, não, né? Gente, a gente tem que criar um escudo de proteção, né? Às vezes se fingir de doido mesmo, ai, tá bom, tá bom, né? E não ser ignorante com a pessoa, né? E às vezes tentar plantar alguma coisa, né? Mudar de assunto, tentar falar de alguma coisa boa, né? Plantar a boa semente para crescer ali naquela consciência, né? E nessa meditação, né, que eu estava fazendo, eu comecei a imaginar, né, uma luz assim, né, de paz, de amor, sabe? Comecei a emanar, né, para aquele inconsciente coletivo, para poder, né, é assim que a gente muda, né, a gente vai mudando as coisas assim, né, para poder interferir, a gente vai interferindo, né, no inconsciente coletivo, trabalhando em nós mesmos e enviando aquela informação, né, porque quando a gente cura, a gente também está curando todo esse consciente coletivo, a gente cura não é só pra gente, né, a gente joga essa informação também para o inconsciente coletivo, né, por isso que é a importância da gente buscar a nossa própria cura, né, porque dessa maneira a gente já está ajudando, né, a gente já está ajudando, só da gente se curar, né, os nossos pensamentos, colocar pensamentos bons, a gente já está enviando, já está irradiando aquilo para o inconsciente coletivo, está colocando uma informação diferente ali, né, daquela vibração pesada que está pairando. Né, então, eu queria trazer essa informação, acho que era muito importante, né, dessa experiência, para a gente estar sempre atento aí, né, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, né, e criar um escudo mesmo, porque às vezes tem pessoas que não sabem conversar outro assunto, né, que não seja de violência, né, de tragédias, né, de coisas negativas. Tem gente que tem a mente muito, muito programada, né, nas coisas negativas e saem por aí replicando, né, replicando a violência, as coisas ruins, os assuntos negativos, né, e a gente tem que criar mesmo um escudo, uma barreira de proteção, às vezes se fingir de louco, ai, tá bom, é isso mesmo, sabe, e sair dali já fazer uma oração para poder limpar, né, aquela carga, porque senão, gente, a gente vai sendo sugado, né, vai sendo sugado por essa energia, vai sendo sugado, né, e acho que é isso, gente, no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que tenha trazido insights para você, né, espero que tenha trazido um conforto, né, no seu coração, lembrando que eu já estou fazendo sessões, né, estou atendendo com o FT, se você quiser fazer um atendimento comigo, é só entrar aí na descrição do canal, tem o link dos meus contatos, deixa aí o seu like, compartilha também a sua experiência. Eu tô na quinta onda, né, ainda continuo tocando a minha quinta onda da ressonância harmônica e tô passando por todo esse processo, compartilha comigo também como tá sendo o seu processo, né, quem tá fazendo a ressonância harmônica, e é isso, gente, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.